Queridos, prezados irmãos e irmãs, alegria para nós nessa noite estarmos celebrando esta grande solenidade de Pentecostes. Para nós entendermos a liturgia de hoje, nós precisamos voltar um pouquinho, uma semana atrás, e recordarmos naquela ocasião quando Jesus, na festa da Ascensão, não sei se vocês lembram, né? Jesus, tendo amado os seus até o fim, Jesus retorna para o lugar de onde veio. Nós, quando contemplamos a figura de Jesus, temos que ver que, embora ele se fez homem igual a nós, não deixou de ser Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. De Deus ele veio, para Deus volta. E essa é a trajetória de cada um de nós. Santo Agostinho, nos seus escritos, dizia: de Deus nós viemos, para Ele nós voltaremos. Então a nossa natureza humana, por isso que Jesus se encarnou e não deixou de ser Deus, para trazer Deus à humanidade e levar a humanidade até Deus. Então, na celebração do domingo passado, Jesus retorna, e quando nós perdemos, vamos assim dizer, quando alguém que nós amamos, quando alguém que você gosta, diz que vai embora, nós ficamos tristes, não é verdade? Porque afinal de contas nós gostamos e queremos que a pessoa amada fique sempre do nosso lado. A gente não ficaria tão triste se fosse um inimigo e dissesse que ia embora. A gente poderia dizer, já demorou, já deveria ter ido, né? Mas quando é uma pessoa, brincando, né? Quando é alguém que nós amamos, que nós gostamos, nós fazemos questão que essa pessoa esteja sempre do nosso lado. Então Jesus percebe assim, quando ele fala para os apóstolos, eles ainda, veja bem, eles ainda não receberam o Espírito Santo. Portanto, a dúvida, o medo, a insegurança ainda paira no coração deles. Nem tudo está claro. Aliás, o evangelho de hoje começa dizendo, estando fechadas as portas. Por medo dos judeus. Vê, o medo já faz 40 dias que o ressuscitado aparece, e eles ainda estão com medo. Eles vão precisar da força do alto. Tem vários textos que mostram que quando Jesus ressuscitado aparece, conversa com ele, eles não o conhecem. Diz a Sagrada Escritura, foi preciso que Jesus abrisse a mente e o coração, precisou abrir a mente e o coração dos apóstolos, precisou repetir toda a Escritura, os profetas que falavam a respeito do Messias, para que assim eles pudessem compreender. Foi preciso abrir-lhes a mente e o coração, senão eles não entenderiam. Então, a semana passada, Jesus se despede. A sua presença agora vai ser outra. É claro que Deus continua na sua igreja. Ele nunca vai abandonar e nunca abandonou. Só que a presença física, visível do Mestre, agora será substituída, inaugura-se com a festa de hoje, com a celebração de hoje, uma nova maneira de ser igreja. Agora, a partir de agora, com a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é o Espírito Santo de Deus quem vai conduzir a caminhada da igreja. Se antes era o próprio Cristo que estava com eles, caminhava com eles, ia com eles, encorajava-os. Agora é o Espírito Santo, por isso que Jesus fala, olha, vocês não fiquem tristes, eu vou, mas eu voltarei,
não vos deixarei órfãos, permanecei perto de Jerusalém, que em poucos dias eu me manifestarei. E de fato, 10 dias depois, 40 dias Jesus aparece, né? E Pentecostes, depois de 10 dias, por isso Pentecostes, né? 50 dias completados, 50 dias. O que Jesus prometeu a semana passada, disse: enviarei sobre vós o meu Espírito. Espírito de verdade, sabedoria, temor de Deus, fortaleza, coragem. E na força do Espírito Santo, vocês deverão ser no mundo o quê? As minhas testemunhas. Essa promessa, ela vai se cumprir hoje. A celebração de hoje que nós estamos celebrando, o Pentecostes, é o cumprimento daquilo que Jesus prometeu. Ele disse que haveria de enviar como de fato, retornando, ele dizia: é melhor para vós que eu vá, que eu suba, porque se eu não for, o Espírito Santo não descerá. Convém que eu vá. Olha só. Mas vocês não ficarão órfãos. A minha igreja, que Jesus instituiu, né, que não foi o padre Leonor, nem o Papa, nem o Bispo, nem mais o Santo dos Santos, né, foi o próprio Cristo, vai assistir a sua igreja até o fim dos tempos. Derramarei sobre vocês, dizendo aos... E tudo aquilo que até então vocês ainda não entendem, estando fechada, não só as portas físicas, mas a porta do coração deles também estava fechada. Por isso que eles não entendiam. E aqui é um alerta para nós. Se até os 12, que conviveram com Jesus 3 anos, comeram e beberam com ele, ainda tinha dúvida, imagine, as portas do coração deles ainda estavam fechadas. Por isso que a gente tem que ser humilde, porque a porta do nosso coração também pode se fechar. Mesmo indo na igreja, é possível que a porta interna esteja fechada. Aí é bicho feio. Jesus precisou abrir a mente e o coração, não foi dos estranhos, foi dos 12, para que eles pudessem entender aquilo que ainda não haviam entendido, muito embora ele repetiu, falou: derramarei sobre vocês o meu espírito e vocês irão entender. Veja, o espírito de entendimento. O Espírito Santo promove o entendimento. As leituras falam, né? Segunda leitura, como é que nós nos entendemos. Aqui tem gente, judeus, árabes, cretenses, da Síria, da Mesopotâmia, da Ásia, do Ponto, da Síria, né? Pessoas vindas de vários lugares, cada um falando uma língua, é como se nós tivéssemos aqui inglês, francês, alemão, japonês, chinês, árabe, judeu, cada um falando na sua língua, ia ser uma Babel, né? Ninguém ia se entender. Mas de repente todo mundo diz: como é que eu entendo o irmão que fala outra língua, ele que fala grego, aramaico, hebraico, hein? Por quê? Porque onde o Espírito de Deus está presente, veja que o padre sempre fala, o Espírito de Deus. Babel estava presente o espírito humano. Vamos construir uma torre alta para nós sermos vistos. Olha aqui o ser humano querendo aparecer. Todos entendiam, todos falavam a mesma língua. Mas a prepotência, vamos construir uma torre grande, vamos colocar nossos nomes, para que as gerações futuras saibam quem nós fomos. E não se entenderam, mesmo falando a mesma língua, porque ali estava o humano, era a glória humana que eles buscavam. Torre de Babel. Ninguém se entendia. No Pentecostes é diferente, todos diferentes uns dos outros, mas não estavam buscando a glória pessoal, não queriam construir um nome para si, buscavam a glória de Deus e não a glória própria. Todos se entenderam. Olha só, que interessante, que interessante.
onde nós estamos, quando nós buscamos a glória de Deus, existe o entendimento. Quando nós buscamos a glória humana, o Espírito Santo diz assim, ó, tchau, até logo, ele se despede, fica só o humano. Então vamos pedir ao Senhor hoje, nessas grandes solenidades, e o Espírito Santo não foi derramado só sobre a igreja há 2000 anos e pouco atrás, não. O Espírito Santo não é privilégio de ninguém. Derramarei sobre vós o meu Espírito. E a segunda leitura, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de serviço, né? Se todo mundo aqui só tocasse violão, seria uma pobreza, não é verdade? Porque além do violão, existe aqui mais, tem a guitarra, tem a gaita, tem 1001 instrumentos. Se todo mundo tocasse só violão, por mais bonito que seja o violão, mas se de repente você associa o violão à diversidade, a igreja é assim, cada um de nós é diferente um do outro, e que bom que seja assim. Já pensou se tivesse 2 padres Leonor, um já é difícil de engolir, imagine 2, que bom que só tem um. Mas o Espírito Santo de Deus, né? A diversidade na unidade. A igreja, quando ela é diversa, ela se enriquece. Cada um coloca seus dons, suas habilidades. Aí você vai somar, cada um tem algo para acrescentar. Que beleza, a comunidade ganha. É na diversidade que a comunidade cresce, e não é na uniformidade. Todo mundo faz a mesma coisa. Se todo mundo faz a mesma coisa, é uma pobreza. A diversidade de dons, de ministério, de talentos, mas tudo em vista do bem comum. Cada um coloca a serviço da igreja, das pastorais, movimento. É assim que a igreja sempre caminhou, na diversidade dos dons. Sempre foi assim, viu? Sempre. Há mais de 2000 e poucos anos. Sempre foi assim. Na diversidade dos dons. Mas o Espírito Santo de Deus sempre manteve a unidade. Porque onde está o Espírito de Deus, há entendimento. Onde tem o Espírito de Deus, quando é a glória de Deus que eu busco e não a minha, as coisas acontecem. Do contrário, é um fracasso. Então vamos pedir a Deus que Ele que enviou o Espírito Santo, você, eu, todos nós aqui, o Espírito Santo que foi derramado, você recebeu no dia do batismo. Quem fez a crisma, a confirmação, né? A plenitude do Espírito Santo foi dada no dia da tua confirmação. Então o Espírito Santo está presente na tua vida, e veja bem que diz, derramarei sobre você o Espírito Santo, para que você seja o cara, foi isso que ele falou? Para que você seja melhor do que os outros, derramarei sobre vós o meu Espírito, para que vocês sejam no mundo o quê? Diga aí, as minhas, o Espírito Santo de Deus foi dado para isso, para nós sermos no mundo as suas testemunhas. Então ele não é monopólio nem de pastoral A, B, C, D. O Espírito é livre, age onde quer, como quer e onde quer. Ninguém aprisiona, ninguém é dono e ninguém tem o monopólio do Espírito Santo. Eu sei que vocês sabem disso, mas só para a gente reforçar. O Espírito é dom de Deus e é dado livre, gratuitamente a todos, em vista do bem comum. Na força do Espírito Santo, vocês deverão ser no mundo as minhas testemunhas. Foi isso que Jesus disse, não fui eu que disse, nem teria capacidade para tanto, né?
Vocês vão receber o Espírito Santo não para ser melhor que os outros, não, viu? Mas para servir melhor os outros. Opa! Para servir melhor, com amor, com caridade, e se necessário for, até com a própria vida. Me parece que foi isso. Se não me falha a memória, foi isso que os 12 fizeram. Todos eles morreram mártires, todos. Os mártires, os santos, se necessário for, até com a própria vida. Por isso o Espírito Santo foi dado, para que nós possamos, e hoje acredito que no mundo que nós vivemos, tão confuso e complicado e caótico, o Espírito Santo é muito necessário, porque se não for Ele quem conduz a igreja, já estamos no mato sem cachorro, não é que diz o gaúcho, aí é bicho feio, né? Então vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo continue iluminando a sua igreja, a cada um de nós, e na força do Espírito Santo, com a graça do alto, nós possamos, no mundo, na igreja, na paróquia, na família, no trabalho, na pastoral A, B, C, D, em vista do bem comum e não do bem particular. Tem que ficar muito claro isso. Em vista do bem comum e nunca do bem particular. Se ajuda o bem particular, beleza. É uma exceção à regra, mas a regra é clara. Recebereis o Espírito Santo em vista do bem de todos, mesmo que favoreça, às vezes, ou ajude alguém particular, mas é em vista de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.